Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Todos Cast. Aonde o amor inclui, a fé abraça e o reino do Senhor se expande. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Ela é pedagoga e mãe do Isaac, e há 5 anos ela começou a se aprofundar na causa do autismo. Hoje, a Gabriele une educação e inclusão em um só propósito através da sua sala de aula. Então vamos dar as boas-vindas para ela, Gabriele! Uhul! Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui. Meninas, muito obrigada. Eu me sinto muito lisonjeada e grata por poder compartilhar um pouquinho sobre o que é o autismo nível 2 e acredito que nós vamos ajudar muitas famílias a partir dessa nossa conversa, de tudo que vai ser dito, falado e expressado aqui nessa noite. Antes de darmos continuidade a esse episódio, nós precisamos contar uma novidade para vocês. Hoje nós estamos com o patrocínio da Lauren Cakes, que preparou um bolo muito gostoso. E sabe aquele cuidado quando você recebe que é mais doce que açúcar? Lauren Cakes proporcionou pra gente um momento único e hoje a nossa entrevista vai ser muito mais doce. Gente, olha que perfeição e que capricho. E não só isso, eu preciso mostrar o conteúdo que tá aqui dentro, porque é a melhor parte. Cheio de recheio, meu Olha Uau! que Deus! perfeição. Toma, amiga, Nossa, eu gente, quero com Sigam certeza. muito Lauren Cakes. E eu vou pedir licença dessa entrevista, porque não vai dar pra ficar só olhando, eu vou ter que Uma experimentar. pausa. Uma pausa, gente, perdoe. Toma. Muito obrigada. Olha esse Não, gente, olha esse Não, recheio, pode para, que pegar. isso? Eu gosto muito desse negocinho. Olha, Logo meu pra Deus! quem? Chocolate. Hum, Lauren Cakes, você hum. arrasou. Esse recheio aqui, meu Sinta-se à Deus! vontade. Nossa, eu vou Ai, ter que olha. levar um desse pra Ai. casa, porque Isaac é amante de chocolate. Uhum. Parabéns. delícia. Muito bom. Lauren Cakes, muito obrigada, estava uma delícia. Arrasou, Lauren. Parabéns. E agora vamos voltar ao nosso diálogo, não é mesmo? Não é mesmo? E Gabi, Verdade. com tantos títulos você tem, com tanta experiência, eu acredito que o maior título que você tem na sua vida é ser mãe do Isaac, Sim, né? com certeza. E eu gostaria de saber de você, porque a gente sabe que o autismo ele tem os 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3, né? Eu também sou mãe típica, mãe de Samuel, meu filho é nível 1, e a Gabi, mãe do Isaac, nível 2. E o descobrimento do autismo é muito diferente, né, Sim. das crianças. Eu queria saber de você. Então, Gabi, você tem muitos títulos, pedagoga, uma excelente profissional, eu sei Ah, porque nós obrigada. convivemos com você. Mas o maior título que você tem, né, é o título de mãe, e não qualquer mãe, mãe do Isaac. Verdade. E nós sabemos que o autismo ele tem 3 níveis, né? O nível 1, o nível 2 e o nível 3. E esses níveis, eles têm etapas diferentes, né, de descoberta. O Samuel eu descobri com 1 ano e 3 meses e eu gostaria que você compartilhasse essas informações da sua vida, da sua vivência como mãe. Como você descobriu quando, né, o Isaac começou a dar os primeiros sinais que ele tinha o espectro autista e como foi para você e sua família também lidar com isso? Então, vou tentar falar sem chorar, porque quando a gente fala do início, né, esse feedback dá uma Uma sensação muito diferente dentro da gente. O Isaac foi uma criança que nunca respondeu a estímulos como as outras. Eu lembro que usava aplicativos no telefone para tentar acompanhar, porque o Isaac com 6 meses não sentou. Quando a gente chamava o nome dele, dificilmente ele olhava. Com 11 meses, a criança geralmente está andando. O Isaac começou a engatinhar, então eu comecei a achar que tinha alguma coisa de fato estranha. E por já trabalhar na educação um tempo, eu comecei a perceber, na época não tinha muito ainda essa coisa de diagnóstico, na verdade, depois da pandemia que isso se aflorou, né, essa coisa nas mães de procurar, e eu também era uma dessas mães. Sim. E quando eu comecei a desconfiar, que eu falei para minha família o que estava acontecendo, muitas coisas negativas de pessoas próximas que me machucaram muito, mas eu sempre fui muito confiante porque eu sabia que o Isaac era diferente. Sim. Quando ele fez 2 anos de idade, eu conversei com o pediatra, na verdade eu sempre sinalizei o pediatra dele, mas quando ele fez 2 anos de idade, o pediatra disse que ainda não era o momento de dar um diagnóstico para ele e nos encaminhou para uma fonoaudióloga. Nós conseguimos uma
fono pelo plano de saúde, mas não deu muito certo, a gente trocou até mesmo por uma indicação de uma pessoa muito querida minha, eu consegui uma fono que de cara chamou a gente e falou assim: "Olha, é é nítido que ele tem alguma coisa, vocês precisam investigar isso mais a fundo", nos deu um encaminhamento, mas falou que só iria trabalhar com ele a partir mediante um diagnóstico. Sim. E eu falei: "Não, não posso fazer isso", a gente começou a Esperar esse tempo todo. pagar uma pessoa por fora, porque plano de saúde hoje em dia, né. Nós sabemos. E aí começamos a pagar uma pessoa por fora enquanto a gente pegava esse diagnóstico. Pegava não, enquanto a gente ia atrás, né. Fizemos vários exames, o Isaac fez várias avaliações, e quando eu peguei o diagnóstico dele, ele eu na minha cabeça o Isaac era um autista nível 1 de suporte, e eu peguei um pré-laudo que Pode ficar em paz. esse pré-laudo mexeu muito comigo. Eu lembro que na porta da recepção da clínica, eu comecei a chorar e eu fui acolhida por muitas mães que já estavam acostumadas a lidar com aquela situação. Porque quando eu peguei aquele diagnóstico diagnóstico de autista, nível 2 de suporte, o meu mundo caiu. Porque até então eu não tinha, nunca ouvi falar. Na minha família não tinha casos de autismo assim diagnosticado. E pra mim foi muito difícil, mas como eu sempre falo, mãe de autista, não pode chorar por muito tempo. A gente chora uma noite, na manhã seguinte tá tudo bem, a gente tem que correr atrás e buscar de fato ajudar nosso filho. Então pra mim, no início foi muito difícil, mas eu recebi muito apoio. A minha família até então, como eu falei, já não tinham diagnósticos de crianças atípicas e as pessoas começaram a ter um olhar diferente, obrigada, a ter um olhar diferente, para o Isaac e até mesmo para as outras crianças, porque tinham casos de crianças próximas a mim que tinham características também, e as mães começaram a me procurar por ver mesmo a tranquilidade, o jeito da gente lidar com isso, e ver também que não era um fardo pra gente. Sim. Então eu consegui, de uma certa forma, ajudar muitas pessoas com isso, e a gente vai fazendo isso até hoje, É isso, essa é a proposta, né. ensinando, né, ajudando as pessoas a lidarem com o Isaac. Não só com o E Isaac, né, com sim, outros autistas é também. verdade. Mas eu imagino como isso foi doloroso, como eu compartilhei aqui, falo sempre com a Camila, eu não sei como mãe, mas eu imagino como é essa dor, né, que as mães sempre compartilham. Você falou sobre as palavras que te machucaram, e o que que você ouviu, assim, de mais absurdo que te machucou? Olha, como eu falei, assim, pra mim, para as pessoas que estavam à minha volta, o autismo era muito novo. Então, já as pessoas já impuseram a mão sobre a cabeça do Isaac para repreender Meu o Deus. demônio que estava nele. Eu já ouvi falar, pessoas, dizerem que o autismo era consequência de um pecado. Uma pessoa até citou um amigo que tinha tido um passado muito difícil e Deus Nossa. castigou ele com um filho autista, e que independente do meu pecado, eu teria que lidar com aquilo, e a gente explicar para uma pessoa que não é assim que acontece, que todo mundo peca e que nem nem todo mundo tem um filho autista, Sim, porque cometeu um pecado é muito difícil, porque são coisas que a gente não precisa falar. A gente não precisa ter que ficar explicando isso para as pessoas. Porque elas são muito leigas, a internet está aí, os livros estão aí, as pessoas se atualizam de tantos assuntos, por que não de um tão importante que é o autismo, e a gente está vivendo tanto, né, dentro dele. Antigamente, quando a gente falava que tinha um filho autista, as pessoas diziam: "Ah, um primo da minha mãe também é, um primo de um tio, de um parente". Hoje em dia: "Ah, seu filho é autista, o meu também". é Então mais isso perto, né, não é exatamente, tão está muito distante como perto. era antes. Então a gente ainda hoje escuta tantas barbaridades Sim. com relação a isso que chega a assustar.
A ignorância mata. E é uma falta de informação muito grande, Sim, porque num primeiro episódio que nós tivemos aqui, né, nós falamos também sobre esse tema, Sim. né? O caso do seu filho vir autista, do meu filho vir autista, não foi algo que nós fizemos no passado, algo que, sabe, as pessoas, né, o pai da criança fez, não foi. É para que nele se manifeste a glória de Deus, né? sim. E quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente sabe qual é esse sentimento. É como Uhum. se fosse uma sentença para o nosso filho. Ele vai ser assim, Exatamente. ele vai ser assim, ele vai ser assim. Quando, na verdade, o que que a Bíblia fala? Que o Senhor, ele sabe os pensamentos que ele tem sobre nós. E são pensamentos de paz, e não de mal, Exatamente. sabe? Então, hoje, você vê a história da Gabi, né? Quantas palavras ruins ela já recebeu de pessoas que não têm a informação. Sim, O meu filho não é fruto de um pecado meu, o Isaac não é fruto do pecado da Gabi, mas ele nasceu autista para que haja manifestação da glória de Deus, né? E para quem Exatamente. não sabe, a Gabi trabalha com a gente na mesma escola e eu vou compartilhar uma experiência que nós tivemos, né? Nessa semana, né? O Isaac acho que caiu, não foi? Bateu o joelho, ele falou, machucou. E assim, o Isaac, pra glória de Deus, ele tá falando, sabe? E o diagnóstico dizia que ele não falaria. E não é um diagnóstico que limita o que o Sim. Isaac vai deixar de fazer ou que ele vai fazer, mas o que Deus planejou pra vida dele, Sim. é né? O verdade. diagnóstico fala o quê? Não vai falar. Mas a palavra que vem de Deus é que vai determinar aquilo que Exatamente o eu que ele vai sou fazer. e aquilo que Exatamente. eu serei nele. Não é um diagnóstico terreno, mas o decreto do céu vai determinar o que os nossos filhos podem ou não fazer. E falando sobre limitações, né, nós sabemos que o autismo ele nunca vem sozinho. Sim. Hoje, o lado do Isaac, ele está fechado? Sim, o laudo do Isaac está fechado com autismo nível 2 de suporte, deficiência intelectual, a TAG, que é o transtorno de ansiedade Generalizado. generalizada, e o TDAH. Sim, e isso não limita o poder de Deus na vida Então, dele. exatamente, quando eu recebi esse diagnóstico, eu fiquei muito tensa, porque, na verdade, quando a gente recebe o diagnóstico de autismo, a gente primeira coisa que vem na nossa cabeça é que a gente não pode morrer nunca, a É. gente nunca pode ficar doente, a gente tem sempre que estar ali presente o tempo todo para o nosso filho, porque a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. Se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, como é que o nosso filho vai se virar? O que que ele Sim. vai fazer? Como ele vai se comunicar com as pessoas? E de 2 semanas para cá, o meu filho me presenteou com Ai, meu Deus. falando, coisa que eu achei que nunca fosse acontecer. Deus é Ele fiel. tem a ecolalia, né, a e até tem ajudado muito a terapeuta a trabalhar com ele, porque ela disse que a ecolalia é um Início da pontapé fala, né? para o Sim. início da fala, e isso me deu uma esperança, porque 2 dias, mais ou menos, depois do diagnóstico de deficiência intelectual, eu achei que meu filho nunca fosse falar, e hoje em dia ele fala tudo, graças a Deus, repete frases, fala as Perfeito. coisas, ele consegue pedir, coisa que ele nunca fez, e isso pra mim tem sido, nossa, muito Hum. significativo. E para quem não sabe, a ecolalia é quando a criança autista ela fala com repetições de fala, Sim. ou de adultos ou de desenho, né? O Samuel também ele se comunica por Uhum. ecolalia, né? E é uma forma de linguagem, assim como a Libras também é uma forma de linguagem, Sim. né? Então é o jeito dele se comunicar, né? E está iniciando ainda a fase da linguagem. E a gente crê que daqui a algum tempo, pouquíssimo tempo, Em nome o de Jesus. Isaac ele ainda vai surpreender mais um diagnóstico para a glória de Deus. Verdade. Amém. Ô, Gabi, e quando foi, assim, a primeira vez que você ouviu a voz do Isaac? Eu não sei se vocês tinham essa vontade, mas eu, nas minhas Você 2 gestações, eu não queria nem ver o rosto, eu só queria ouvir a voz das Ouvir a voz, meninas. era muito então, o que que acontece, o Isaac, apesar de nunca se comunicar com a gente, de uma forma muito inesperada, a gente descobriu que ele falava e lia. Oh, meu Deus, não Porque era uma coisa só, era um combo. com 2 para 3 anos de idade, a gente matriculou ele numa escola, e a gente até achava que ele não estava avançando, né, Sim, quando no meio do ano, quem é mãe sabe, a gente recebe aquele material todo da criança, e eu sim. recebi um livro cheio de atividades, folheando as atividades com ele no meu colo, brincando, ele leu Feliz Dia das Mães. Presente! Então, assim, eu ouvi a voz do meu filho pela primeira vez e descobri que ele sabia ler. Olha, 2 em 1. E isso até me ajudou muito. É muito importante que os seus filhos autistas façam acompanhamento, porque
A partir do momento que eu comecei o encaminhamento, desculpa, que eu comecei as terapias do Sim. Isaac, isso foi me ajudando muito, não só a mim, como a minha família, porque quando a nossa fono descobriu que ele sabia ler, ela falou assim: "Então é assim que a gente vai se comunicar com ele". Sim, Nós que começamos a rotular a legal. nossa casa, então o nosso sofá é escrito sofá, a televisão é escrito televisão, Televisão. escada, geladeira, isso ajudou muito a gente. Hoje em dia ele já tá mais autônomo, né, Até já espanhol isso. fala, olha. É um menino Pois é, bilíngue. o Isaac tá aí, ele que faz a minha ofensiva do Duolingo, inclusive, fala, escreve, forma frase e é assim que ele vai se comunicando. Então, para quem não poderia falar, ele já tá falando até demais em outras línguas. Exatamente. E é isso, gente. Esse é o diagnóstico do homem. Mas quem dá a última palavra é o Senhor. Então, se o seu filho receber um diagnóstico de autismo, TOD, Sim, TDAH, são tantas siglas, TDL, que é o transtorno de linguagem, são Não é o muitas siglas. limite. Sabe, exatamente, não é o limite. Nós servimos a um Deus que pode transpassar isso tudo. E essa manifestação da glória de Deus que eu falo é quando o homem bota um ponto. E Deus vai lá e apaga o ponto e bota uma vírgula. Exemplo, para. Não acaba aqui. A história dele não se limita aqui na Terra, mas o que eu tenho preparado para ele. exatamente. Gabi, fala pra gente como foi, eh, além de receber o diagnóstico, você falou que ele tinha acabado todas as suas Sim. expectativas. Só que hoje você parece que já tem bastante esperança para muitas coisas Sim. mudarem, né. Sim, com Fala pra certeza. mim um motivo que te traz essa esperança e o seu maior desafio. Um motivo e um desafio. Então, assim, o meu principal motivo é ver crianças que são não verbais falando. Eu tenho um caso da irmã da minha madrinha, que tem um filhinho que até pouco tempo era não verbal. E um dia eu fui buscar minha avó em casa, quando eu olhei pra frente, aquela criança que não falava nada, estava falando, se comunicando. Oh, meu Olhou meu filho, Deus. alisou, falou pra mim: "Tia, eu sou autista". Que Que coisa Eu achei linda! aquilo muito lindo e aquilo me deu uma esperança tão grande, porque a mãe dele, assim como eu, é uma defensora da causa autista Ai, e que ela bênção. busca muito, né, sempre buscou muito ajuda pra ele. E quando eu vi aquela criança falando, eu falei: "Não, meu filho também pode". Sim. Sim. Então eu vou ter esperança e a minha fé, ela se renovou ali, porque até então eu já não tinha mais. Ali eu comecei a ter esperança e pouquíssimo tempo depois Isaac começou a falar. Sim, hoje nós estamos falando, a Gabi ela já tinha o conhecimento porque ela é pedagoga. Uhum. Mas assim, assim que a gente começou com o podcast, eu até contei pra Camila, eu peguei um Uber com um pai de autista também, uma criança linda, linda, linda. Pensa numa criança linda. Uhum. Linda, linda, linda. E ele tinha essa concepção de que era realmente alguma coisa que ele ou que a esposa dele tinha feito para ela vir dessa forma. Nossa. Então, assim, trazer você aqui, além da história da Camila, é realmente compartilhar e afirmar para esses pais que esse não é o fim para vocês. É Não é o fim, verdade. não é nada culpa de vocês, é só para que a glória do Senhor se resplandecesse. Talvez a Gabi, ela não teria tanta fé como ela tem hoje, porque Deus ele usou e usa de fato as Sim. condições do Isaac para poder te aprimorar na fé, Sim, sim. lapidar a sua fé, e talvez seja isso que Deus esteja querendo fazer com você. É testar a sua fé. Se não tinha motivos para você usar da sua fé, ele arrumou um. E agora você precisa perseverar, acreditar Isso. que tudo vai acontecer, porque realmente, eh, as evoluções elas são às vezes demoradas para o que nós realmente Sim. esperamos, mas a gente também não pode desistir. Eu falo isso porque eu vi muito isso durante o ano todo com o João, né, e com outros alunos também, que parecia que a gente fazia e nada era evoluído. De Mas repente sempre tem um sim, retorno. sempre tem um retorno Sempre quando a tem um gente menos retorno. espera. Sim. E nesse mundo atípico, né, nós que vivemos nesse mundo atípico, a gente encontra força às vezes em outras mães, né? E o Sim. Senhor nos Quantas apresenta. vezes, né, Camila? Poxa, Gabi, eu devia chorar.
orando e, sabe, você tem força uma na outra. E se você recebeu o diagnóstico do seu filho, procure uma mãe. Sim. Não lute essa Sim. luta sozinha, porque sozinho não dá. Até o próprio Jesus, quando ele estava levando a cruz, ele precisou de um sirineu para ajudar a chegar. Então, se o Exatamente. nosso Jesus, que era todo cheio da glória do Senhor, na sua Precisou. fragilidade humana, precisou de alguém, você, como mãe atípica, precisa de outra mãe atípica para te ajudar. Sim. Porque quando você dá a mão, fica muito mais fácil. Então, procure pessoas que têm a sua luta, pessoas que sabem trilhar o caminho que você está só começando. E isso é muito Sim. importante. Você teve alguma mãe que você falou assim, cara, ela vai me ajudar? Você, Obrigada. você, Gente, Camila. isso não para por aqui, rapidinho. Deixa eu só te cortar. Se você também é uma mãe que está nessa causa, comenta o seu mãozinho assim, ó, pra gente saber que não estamos juntos. Bota um coração azul. Não É. estamos sozinhas. Eu lembro que quando eu conheci a Camila, ela se apresentou assim: eu sou a Camila, mãe do Samuel, o autista. E ela começou a falar do Samuel. A gente estava em uma reunião de professores, a Camila começou a falar com o Samuel. E ela tinha tanto brilho nos olhos, eu já estava numa Sim. fase que desacreditada. Então, assim, aquilo me fez também acreditar muito, porque quando eu conheci o Samuel também, eu vi que ele era uma criança muito espoleta e que fazia tudo, falava, brincava. Claro que ele também tem as limitações dele, mas o Samuel é uma criança excelente, maravilhosa. E isso me ajudou bastante. Não é justo. Não é justo. Não é justo. Nossa. Mas obrigada. E assim, gente, real, a Gabi também é minha inspiração, porque ela tem uma força, assim, sobrenatural. E às De vezes verdade. a gente tem nossos encontros e, cara, eu preciso, sabe, sugar o que ela tem de força, porque não é fácil. Né? Os nossos filhos têm os lados também que nos desafiam. Muitos. E eu olho pra Gabi e eu falo, cara, não dá pra parar. Então você também é minha inspiração, tá? De Ah, verdade. Obrigada. Maravilhosa. Fofinho. É bom ver Maravilhosa. essa interação de vocês e aproveitar para pegar um gancho para falar sobre interações das crianças. Porque é diferente quando a criança tem um contato com uma criança autista e uma criança que não é autista, quando ela recebe essa informação. Esse mesmo apoio que nós temos aqui de vocês, dificilmente a gente encontra nas crianças entre si, porque às vezes Sim. tem a instituição, seja a igreja, seja a escola, tem toda uma preparação para poder receber as crianças e às vezes a falta de informação diretamente para a criança, o cuidado de preparar a criança para poder lidar com eles, assim como eles se preparam para poder lidar com a sociedade. Se preparar a criança é muito importante, porque no início do diagnóstico a gente fica muito sensível, né? Sim, A sim. criança autista, principalmente a criança autista não verbal, ela não sente tanto quando é rejeitada por outras crianças. Mas nós que somos mães, sentimos muito. Eu já fui embora de festas, eu já fechei a porta da minha casa e fui pro quarto chorar porque a criança estava ignorando o meu filho. E assim, depois que eu descobri o diagnóstico do Isaac, principalmente com a minha família, a minha família foi muito importante para mim, para esse início, porque nem todo mundo sabia, então não só, as crianças, mas os adultos também se aprofundaram nessa causa e começaram a nos ajudar de uma certa forma, principalmente com relação ao barulho. Mas, voltando aqui para a parte das crianças, é muito importante a orientação, porque crianças são só crianças, né? Sim. Eles vão falar o que pensam na hora que pensam e não vão medir se isso vai machucar a gente ou se isso vai machucar a criança autista ou não. Sim. Então é muito importante essa orientação, porque hoje em dia o Isaac vive em um ambiente familiar tranquilo, porque as crianças já sabem que ele é uma criança autista, então hoje o Isaac atrapalha um futebol. E Tá tudo bem. os meus priminhos esperam ele terminar de ficar ali no meio do que eles fazem de campo, e quando o Isaac Sim. decide sair, eles continuam a bola. Então, às vezes, Isaac, vem cá, vamos ali com o primo. Vamos ali com o primo. E hoje eu fico tranquila. Hoje meu Sim. coração se enche de tranquilidade. E as meninas também, as minhas priminhas, porque eu tenho muitos primos, né? As minhas priminhas têm uma paciência tão grande com ele, pegam ele pela mão, Ótimo. ensinam, falam com cuidado. Nossa, isso Às faz vezes eu muita falo assim, não diferença. deixa ele te empurrar, porque Isaac tem essa coisa de empurrar, né? Não deixa ele te empurrar, chama a atenção deles. Não.
Não Não tia, vou chamar deixa atenção, ele. deixa ele. E é Ai, que muito bom. legal, a gente sente muito a diferença quando uma criança é de fato orientada. Sim. E eu acho que isso é muito importante. Eh, Tem diversos vídeos na internet, no YouTube. Tem um vídeo muito legal da Turma da Mônica, onde ela apresenta um amiguinho para as crianças. Eu sempre trago esse vídeo para os meus alunos, né, Sim, porque a gente enquanto instituição, como você falou, escola, igreja, a gente tem esse papel de ensinar para a criança, orientar, mas é muito importante que em casa esse trabalho também seja feito, porque é um assunto que está muito presente no nosso cotidiano. sim. Antigamente não tinha tanto essa questão do autismo, nem se falava muito, porque eles tratavam como demência, né, eram muitos nomes, e hoje em dia não. Então, as crianças precisam sim saber, porque elas vão para a escola, elas vão para a igreja, vão para o parquinho e elas lidam o tempo todo com crianças autistas. Então, isso Exatamente. é muito importante, essa orientação. Sim, e você falou do parquinho, e o parquinho a gente sabe que ele realmente é esse momento de É. interação, ali onde as crianças começam não, direcionada, mas socializar ali sozinha entre elas, ter aquela questão da imaginação. É importante e fundamental para o desenvolvimento da criança. Mas para você como mãe atípica, como é a questão do parquinho? Então, Parquinho para mim já foi um filme de terror. Meu Deus. Hoje em dia já não é mais, porque a gente vai se adaptando, a gente vai estudando, a gente leva brinquedo, bola, brinca com Sim, ele, a gente se torna uma criança quando tá com ele no parquinho, mas é muito difícil ver que o nosso filho tem essa limitação de chegar em outra criança e as crianças que estão lá não fazerem questão dele ou até mesmo se desfazerem porque ele é diferente, porque ele não fala, às vezes a criança faz uma pergunta. Você até falou do caso da Giovana que sim, perguntou para um amiguinho, foi. "Qual é o seu nome?", o amiguinho não respondeu e ela falou: "Tudo bem, a gente vai brincar Do assim mesmo mesmo". jeito, Nossa, sim. quem dera se todo mundo fosse assim, Camila. Às vezes a criança faz uma pergunta para o Isaac e o fato dele não responder Já é já o já é o suficiente para suficiente para aquela criança não querer mais é. brincar com ele. É importante compartilhar que se é bom, assim, até os pais, né, observou que a criança não falou, não espera essa mãe ela já tá cansada de ter que fazer O intervenção, de ter que tempo explicar o inteiro porquê que ele não explicando. fala, seja você o pai que vai falar assim: "Ele não vai falar, mas pode continuar brincando". E a criança ela vai estar ali, aparentemente parece que ela não está participando da brincadeira, mas mesmo assim, Ela é tá. importante que ele esteja ali interagindo, porque daqui a pouco uma hora ele Mas responde. na hora de dormir aquela criança Ai, Jesus. aquela criança vai querer conversar com o amiguinho que ela conheceu no parquinho, ela Sim. vai falar tudo que o amiguinho falou pra ela. É muito importante, gente. Orientem seus filhos, porque isso é muito importante, não só para as crianças que têm limitações, mas para as mães também, porque isso enche o nosso coração de carinho mesmo, E não porque entender que a gente entender que as pessoas sabem, né, o que isso Sim. significa pra gente já é muito e importante. não espere ter uma criança autista na sua família para você explicar para o seu filho o que que é autismo. Porque a gente tem muito isso. As É, famílias que mais acolhem os nossos filhos são as famílias que têm o autista dentro de casa, Sim, né. Então não espere você ter um diagnóstico dentro exatamente. de casa para você ensinar para o seu filho, né, o que é respeito. A gente falou da Giovana, a Giovana é a filha da Amanda, Sim. e gente, assim, ela é uma criança ímpar. A criança falando ou não com ela, ela brinca com a criança, e isso é muito legal, porque ela tem um exemplo dentro de casa. E tem algum Sim. autista na sua família? Não, É questão de é consciência, de questão de você olhar consciência. o outro, de você enxergar o outro. E isso pra gente que é mãe atípica, isso é um acalento para o nosso coração. é Já aconteceu verdade. do Samuel, naquele jeito dele, né, de perguntarem: "Por que que ele é assim, tia? Tia, ele é doente?" Já escutei também. É muito Então, é difícil. difícil. Hoje a gente ri, porque hoje é leve, você já Sim. superou. Mas na hora, eu falei: "Mas por quê? Que meu filho é? Ele tem alguma coisa?" Então, também é uma adaptação para a família. Então, instrua o seu filho a incluir a todos, porque, né, todos fa o mundo é de todos. Sim, Todo mundo tem um lugar ao sol. é verdade. Exatamente, isso não faria tanto sentido se o nome do podcast não fosse Pode Todos Cast. É E Exatamente. hoje nós verdade. viemos compartilhar um pouquinho da história da Gabi, né, e se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com eles também para outras famílias, para Sim. outras mães, para elas sentirem que elas não passam por isso sozinhas, não é mesmo, meninas? Verdade.
tá todo mundo junto no mesmo barco, gente. Eu Exatamente. tinha uma amiga que eu sempre falava, ninguém solta a mão de ninguém. É. E é sobre isso, ninguém solta a mão de ninguém. E é isso, gente. Eu queria agradecer, Gabi, maravilhosa. Obrigada por ter vindo. Gente, obrigada a Tudo. vocês pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Foi um pouquinho difícil chegar, mas É assim mesmo. mas foi muito significativo, meninas, poder falar um pouco sobre a nossa vivência para outras famílias, para ajudar outras pessoas. Então, assim, eu espero que vocês curtam muito esse vídeo, compartilhem, deixem vários likes, vocês vão nos ajudar muito, tá, galera? Mande para aquela mãe que tá passando pelo processo do autismo nível 2 de suporte. Porque ela Sim. precisa dessa palavra de Deus para a vida dela, né? E eu queria deixar um versículo para você que é a mãe que descobriu o diagnóstico agora. Lá no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14, vai contar a história de Sara e Abraão. Eles receberam uma notícia, né, de que eles iriam ser pais, eles já velhos. E quando Sara recebeu essa notícia, ela já é uma Olha isso. idosa, uma senhora de idade, né, não tinha mais o organismo funcionando normalmente como uma mulher que gera filhos. Ela riu, porque ela não acreditou, porque aos olhos dela, aquilo ali era impossível. Eu não sei como está hoje a sua vida com o diagnóstico do seu filho, mas você pode rir e falar assim, cara, não tem como, é impossível meu filho fazer essas coisas. Sara também riu. E sabe qual foi a resposta que ela teve do Deus Todo-Poderoso? Por acaso, Sara, há alguma coisa impossível para Deus? E não há, gente. Nada Lucas 1, impossível. versículo 37, que é o versículo que rege a minha vida. Ele diz, porque para Deus nada é Nada é impossível. impossível. Então não é um diagnóstico que vai limitar. Desse Olha o jeito. diagnóstico do Isaac, o diagnóstico É. do Samuel. Muitas pessoas não sabem, mas o Samuel, além do autismo, ele também tem o TDAH como comorbidade, Sim. né? Então não há limites. Quem bota limite é só um É o papel. Se você rasgar, acabou. O homem coloca limites, mas não há impossíveis para o Senhor. Então receba essa palavra, olha a Gabi como um exemplo e siga. É. E você não tá sozinha. Aqui tem duas mães que tá dando a mão para você dizendo: não há impossível pro seu filho. É E é isso aí. isso. É verdade, eu tenho vivido o impossível na pele. E tem sido E tem dado muito certo, né? exatamente, tem sido muito gratificante. É isso aí, É isso. gente. Ficamos por aqui. Um beijinho e tchau, tchau. Tchau.